Comportamento estilo animal. Trata-se de estilo já um pouco mais complexo que o do vegetal. Os animais têm movimento próprio e usam estratégias para saciar os instintos. Suas ações são repetitivas porque estão inscritas em seu determinismo genético. Todos os animais da mesma espécie têm comportamentos e recursos semelhantes, portanto, sobrevivem guiados pelos mesmos instintos. A natureza foi muito sábia ao gratificar com o prazer a saciedade dos instintos. Assim, cada vez que o animal é impulsionado pela necessidade de sobrevivência e de perpetuação da espécie, ele se movimenta atrás de comida ou em busca de parceiro. A necessidade traz um desconforto que motiva o animal a buscar a saciedade. Então, ele não só se livra do incômodo, mas ainda sente prazer, o prazer da saciedade. É gostoso comer quando se tem fome. O prazer vem do gosto da comida na boca e da garantia de sobrevivência. Sem se movimentar, o animal morreria de fome. O animal vive dentro do ciclo necessidade, saciedade e prazer, desprazer. Suas vontades são ditadas pelos instintos. Os humanos adotam o comportamento estilo animal quando não usam sua racionalidade, repetem sempre os mesmos erros, fazem só o que aprenderam e não criam novidades, suas vontades estão acima da adequação, agem impulsivamente, mesmo que depois se arrependam, agem conscientemente de forma egoísta, desrespeitam a ética relacional e as normas sociais, pirateiam e danificam o meio ambiente, usam a lei do mais forte. Pais que exploram, negligenciam ou violentam os filhos estão manifestando seu comportamento estilo animal. Se a mãe ou o pai socorre o filho contra a merecida repreensão que pai ou mãe lhe fez, toda vez, talvez ele esteja protegendo irracionalmente sua cria. O pai ou mãe que assume um comportamento estilo animal, quando, na expectativa de que o filho se modifique, insiste sempre na mesma bronca. Diante do garoto que não estuda, ele ou ela repete a advertência ou conselho que invariavelmente começa com as fatídicas palavras: "Quando eu tinha sua idade", nunca acrescenta ao discurso algo novo, capaz de mobilizar o adolescente. Diz sempre a mesma coisa e, por isso, obtém sempre o mesmo resultado. A mãe, da sua parte, tem um comportamento animal quando se dispõe a arrumar o quarto do filho pela milésima e última vez. Espera da criança que, ao vê-la arrumando, aprenda a arrumar. Sinto muito, mamãe, mas esse é um comportamento estilo animal. O que a criança aprende, a imagem que lhe fica, é tão somente a da sua mãe arrumando o quarto para ela. Quer dizer, a criança só aprende a arrumar o quarto arrumando. A birra é o recurso que a criança usa para submeter a mãe à sua vontade. Se a mãe cede, alimenta esse recurso estilo animal. Em birras, tanto a mãe que cede quanto a criança que insiste estão inadequadas. Comportamento estilo humano. Este estilo busca a felicidade e, para isso, as pessoas que o adotam integram disciplina, gratidão, religiosidade, ética e cidadania com vistas à sua sobrevivência, perpetuação da espécie, preservação do meio ambiente, formação de grupos solidários e construção da civilização. Dono do cérebro mais desenvolvido na escala animal, o ser humano tem inteligência e criatividade para superar conflitos, encontrar soluções novas para os problemas, sofisticar a saciedade dos instintos e transformar o meio ambiente em busca de melhor qualidade de vida. O cérebro superior confere ao ser humano qualidades que nenhum outro animal possui. Capacidade de abstração, raciocínio hipotético, manejo do tempo, armazenamento do alimento. Não precisa correr atrás dele dia após dia, sobrevivência nas diversas temperaturas, despe-se no calor e veste-se no frio. Graças a essas características, ele organiza o sentido de sobrevivência para atender seu lado animal. Faz parte do instinto de perpetuação da espécie os pais cuidarem dos filhos, mas é a educação que os qualifica como seres humanos. Se tiveram uma infância sofrida, os pais não vão desejar que suas crianças passem as mesmas privações. Tentam dar-lhes o que não tiveram.
O mérito de tais benefícios não cabe, portanto, aos filhos, que são apenas receptores passivos dessas compensações. Na infância, os pais sofridos comiam a asa e o pescoço da galinha, enquanto seu grande e autoritário pai se fartava de peito e coxa. Pois agora esses pais dão peito e coxa aos filhos, e as crianças acham natural ter direito a peito e coxa, sem valorizar o gesto dos pais. Num comportamento humano, o filho arruma o que pode e a mãe apenas observa. O que ele não conseguiu arrumar sozinho, a mãe arruma, mas junto com o filho, ensinando-o. O que importa é mostrar ao filho como cuidar dos seus pertences e do ambiente em que vive, em nome de uma educação integrada. Crianças gostam de um elogio que mereçam. Esse é o verdadeiro alimento da autoestima. Elogiar gratuitamente desvaloriza a pessoa. Cuidado, mamãe, e você também, papai. A mãe de um filho que não arruma seu quarto pode querer usar outra técnica. Não vou mais ligar para o seu quarto, vou fazer de conta que não enxergo suas bagunças. E o quarto continua uma baderna, pois o filho também não a enxerga. Se nada muda, essa técnica cairá num comportamento estilo animal. É bastante comum a mãe não conseguir manter a nova postura por muito tempo. O seu não ligar dura até o dia em que não aguentará mais. Haverá uma festa na casa, é final de ano, véspera de viagem, volta das férias, seja qual for a justificativa, ela se põe a arrumar o quarto furiosamente, como um raivoso animal. O que o filho aprende com isso? Muita coisa. Aprende que, se tolerar a bagunça mais do que a mãe, um dia ela acaba arrumando o quarto para ele. Quem é que está sendo inteligente? No comportamento humano, a mãe vai mudando de atitude até a criança sentir ela mesma a necessidade de arrumar o quarto. E essa necessidade começa a surgir quando a criança não encontra mais nada do que quer no quarto, quando se vê privada de uma camiseta limpa, não acha o tênis, por exemplo. Não é porque o filhinho quer ir a uma festa importante que a mamãe, às pressas, vai logo dar um jeito para ele sair em ordem. Esse é um jeitinho que deseduca. Nessa hora, mesmo vendo o filho desarrumado, a mãe deve se manter impassível e ainda comentar quanto ele está feio. Precisa resistir ao impulso de querer arrumá-lo todo. O filho deve sentir por si só, na pele, a importância e as vantagens de ter tudo em ordem. Cuidado, papai, e você também, mamãe. No que se refere aos estudos, o pai precisa buscar soluções mais eficazes do que simplesmente achar que, por frequentar uma boa escola, o filho estará aprendendo. Para a criança, talvez até isso seja verdade, mas não necessariamente para o adolescente. A aprendizagem depende do que ele quer aprender, se ele acha gostoso ter conhecimentos. Aprender é como comer. Estudar e comer não são caprichos, mas obrigações. A comida alimenta a saúde física e o estudo alimenta a saúde social. O ignorante sofre quando percebe que algum conhecimento lhe faz falta, mas não consegue aprender o que precisa aprender. Não é o caso dos adolescentes. Eles não sentem necessidade de saber o que não lhes interessa. Os adolescentes são interesseiros. Por isso, os pais devem explorar essas características deles para negociar os estudos. Uma das formas de não se afastar do comportamento estilo humano é ter sempre em mente a distinção entre o que é supérfluo e o que é vital. Aprender é vital, comer é vital, voltar tarde não é vital, ter amigos é vital, usar drogas não é, mesmo que todos os amigos usem. O pai e a mãe se perdem justamente nesse ponto. Todos ganham um carro, por que meu filho não ganhará? Perguntam-se. E eu pergunto: será que ganhar um carro é realmente vital? Até os animais fazem uma seleção natural entre o que é supérfluo e o que é vital. Quando comer é vital, a proteção pode se tornar supérflua. A melhor caça é a que está faminta, cai em qualquer isca. O vegetal sobrevive, o animal sacia seus instintos e o ser humano deseja ser feliz. Ser feliz. A busca da felicidade, que inclui a liberdade, ética e responsabilidade, é uma característica exclusiva do ser humano. A felicidade é um bem-estar biopsicossocial, uma satisfação da alma. Felicidade não se dá nem se vende. Para alcançá-la, cada ser humano precisa antes amadurecer.
Os pais podem fornecer aos filhos a base para formar a felicidade, seja materialmente, oferecendo-lhes condições básicas de sobrevivência, seja psicologicamente, através da educação. Como são numerosos os níveis de felicidade, destaco a seguir os fundamentais. Felicidade egoísta. A pessoa que desfruta esse tipo de felicidade busca somente atender às próprias necessidades e vontades, sem considerar o sofrimento alheio ou o que se passa à sua volta. Procura um bem-estar primitivo, quase vegetal, pois leva em conta apenas a própria sobrevivência. Suga todos os nutrientes do solo enquanto se espalha para pegar o máximo de luz, mesmo que com isso abafe outras plantas. Um exemplo pode ser o do chefe de família que exige para si o melhor lugar da casa, a melhor comida, fuma seu cigarro enquanto toma sua bebida preferida. Tudo se deve ser do seu modo e do gosto, independentemente do sufoco dos filhos, da mulher ou de quem quer que seja. Uma criança muito pequena naturalmente busca esse tipo de felicidade porque nessa fase do desenvolvimento o egocentrismo é natural. Aos poucos, à medida que vai descobrindo as demais pessoas, ela supera a necessidade de ser o centro do mundo e se interessa mais pelos outros. Aos 8 meses, o bebê costuma estranhar pessoas que não pertencem ao seu cotidiano e pode até chorar. Muitas vezes, essas pessoas insistem em pegá-lo no colo, ignorando a angústia da criança. Quando alguém lhe sorri, o bebê sente bem-estar porque percebe que despertou afeição. O sorriso lhe serve de reforço. Assim, se os pais desaprovarem alguma atitude sua, não devem sorrir enquanto lhe dizem um não. Entre a proibição do não e o sorriso, o que se pesa mais é a aprovação do sorriso. Mesmo sem sorriso, a aprovação pode estar num meigo tom de voz, num doce olhar, portanto, a criança está sendo estimulada a não atender o não. Uma criança que faz birra porque a mãe se nega a lhe comprar o 20º brinquedo numa manhã de passeio ao shopping seria um outro exemplo de felicidade egoísta. Sua vontade se transforma na necessidade de possuir o brinquedo, mesmo que para isso precise atropelar a própria mãe. Convém lembrar que a felicidade que se esvai após a posse de um brinquedo e a criança faz birra para querer o brinquedo seguinte não é felicidade, mas sim saciedade de um desejo. Saciar um desejo não é ainda a felicidade. Muito maior que isso, sempre. Quando um filho usa droga, também está buscando a felicidade egoísta. Só ele sente o efeito prazeroso da droga, sem se preocupar com os prejuízos que ela provoca, nem com os sentimentos e as opiniões dos pais e das pessoas que o amam. Vale lembrar que logo essa felicidade egoísta se transforma em saciedade e o jovem entra no ciclo instintivo animal do sofrimento-saciedade. Quando os pais sofrem de felicidade egoísta, estão educando os filhos a também ser egoístas, e no futuro serão atingidos pelo que ensinaram. Imaginemos esses pais senis, começando a necessitar de cuidados. Os filhos abrirão mão da sua felicidade egoísta para cuidar deles? É bem provável que os pais terminem no asilo. Felicidade familiar. Nesse contexto, todo o interesse da pessoa volta-se para o bem-estar exclusivo da família. Pouco importa o que acontece com as outras famílias. A família está cercada de todos os recursos para garantir sua segurança. O patriarca protege a prole. Esta família se considera perfeita. Pai e mãe acreditam piamente nos filhos, como se eles nunca mentissem, e atacam ferozmente todos os que ousarem mexer com eles. Fora de casa, os componentes desta família não têm pruridos em se aproveitar de posições vantajosas e explorar os funcionários, a comunidade e até mesmo a sociedade para trazer benefícios somente para a própria família. Por exemplo, esses pais facilmente se voltam contra a escola por advertências dadas a seus filhos. Não é natural que os pais se voltem contra a escola que adverte seu filho sem saber os reais motivos de eventual punição. O filho está sempre certo e quaisquer outros sempre estarão errados?
Ou seja, tais famílias, agindo assim, educam suas crianças para a transgressão social e reforçam suas delinquências. Crianças precisam sentir que pertencem a uma família. Elas carregam esse amor dentro de si para onde forem, inclusive em seus primeiros passos na escola. A sensação de pertencer à família as defendem de ser adotadas por traficantes, bandos de delinquentes ou fanáticos de qualquer espécie. Aprovar tudo que a criança faz ensina-lhe que quem a ama satisfaz todas as suas vontades, mas a própria vida vai se encarregar de contrariá-la. E a escola oferece o primeiro passo para isso. O aluno fica sem os pais na sala de aula. Alunos há que não querem aceitar esta regra da educação. Podem eles entender que a escola não os ama por contrariá-los. Cabe aos pais demonstrar que estão de acordo com as regras da escola que escolheram e não reforçar o que pensam as crianças, querendo permanecer com eles. Esses pais dão, na verdade, o exemplo da transgressão quando poderiam mostrar as diferenças da vida entre o lar e a escola. Felicidade comunitária. Pessoas que sentem esse tipo de felicidade fazem questão de ajudar os outros integrantes de sua comunidade para torná-los mais felizes. Ultrapassam os limites da própria família, os interesses materiais e o individualismo. Tais pessoas experimentam a sensação de bem-estar e prazer em pertencer a uma comunidade e participar dela como se fosse sua grande família. Não importa se a comunidade é o bairro, a cidade, a agremiação, a entidade, a instituição, a escola ou até o mesmo grupo religioso. Podem ser pessoas que passaram pelas felicidades egoísta e familiar e depois amadureceram para a felicidade comunitária, ou que, mesmo sem ter família, sentem grande satisfação em servir ao próximo. Pertencer a uma comunidade, prestar serviços a ela, orgulhar-se dela, participar dos movimentos que ela propõe para ajudar os mais necessitados, ajudar e organizar festas comuns para todos se divertirem, fazem um efeito multiplicador nos seus filhos.